eu te usar, Deus possa derramar graça, porque o diabo envergonha, irmãos. Verdade. O diabo não brinca com esse diabo. É verdade. Quando ele vem sobre a vida de uma pessoa, ele procura lançar dúvida. Você não pode orar por mim? Isso é isso e aquilo. E se houver legalidade, ele tem vergonha da pessoa. Mas ele não consegue com a igreja porque você continua fraquinho, com lutas, com batalhas, mas continua insistindo diante de Deus. Continua passando pelo molde da palavra. Então, o conselho de Deus nesta manhã para nossas vidas é continua procurando apresentar-se a Deus aprovado, como ovelha que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É outra coisa. Quando alguém lá no mundo, alguém com a vida toda fora da presença de Deus, vier te falar da Bíblia, o conselho é bíblico, vai para a Bíblia. Se tu não souber na hora, não responda na hora. Não é vergonha de não responder na hora, mas não responda na hora, uma coisa que talvez você não estava naquele momento preparado, nem o que você estava pensando. Se alguém vier lá do mundo falar com você de Bíblia e vier uma questão polêmica, vai para a Bíblia. Porque pegar um versículo isolado e criar contexto em cima, não dá. Vai para a Bíblia. Então, maneja bem a palavra da verdade. Muitas heresias hoje surgem. Muitas coisas são fundamentadas, simplesmente pega assim um versículo, está lá e faz assim, assim, assim. Aí você vai no contexto, você abre o contexto, você vê o antes e vê o depois e vê que não diz nada daquilo. Heresia, mentira, criada. Pessoas não têm compromisso com a palavra e nem obedecem. Deus me revelou que eu posso sair fazer. Eu sei que Deus levanta pessoas e dá ministério para eu sei disso. Só que Deus não acha, Deus é quem institui a hierarquia. Você acha que Deus vai destruir aquilo que Ele criou? Você acha que Deus vai contra aquilo que Ele fez? Não. Você acha que Deus vai levantar alguém e aí Ele vai levantar alguém no meio do povo e a liderança não vai ficar sabendo? Não existe isso. Verdade. Só que a gente chega nessas conversas. Um anjo me revelou. Mas não foi revelou o pastor, não revelou a liderança, não revelou o presidente, só revelou aquela pessoa. Aí ela sai e faz a cabeça dela. Não foi anjo. Mas não passou pela palavra, irmãos. Por isso, o que você ouvir, se não souber na hora, vai na Bíblia. E se você achou aí, passou por uma dificuldade, vai ao teu pastor, conversa com ele. Para que a gente se evite, ou seja, nos últimos tempos, o aumento da heresia e dos escândalos. Amém? E por que tudo isso, irmãos? Porque mesmo conhecendo o pouco que a gente já conhece, a gente já tropeça. Imagina se você não conhecesse, se você conhece a palavra. É para pensar. Se do pouco que eu conheço, vou falar. Você falando agora, né, sobre esse assunto aí, né, de a gente poder, uma pessoa vem falar, né, da palavra de Deus. Aconteceu isso com o meu esposo, né, no mês passado, se eu não me engano. Eu acho que é testemunho de Jeová, não sei bem. Aí sempre ando, né, foi lá em casa. Não sei se foi testemunho de Jeová, sei que foi no domingo, eu estava para cá. Aí quando eu cheguei, perto da semana de igreja assim, veio o pessoal aí falar da Bíblia e tudo. Só que eu não gostei muito do que ele falou da palavra de Deus, né? Aí eu perguntei para ele, mas por que tu não concordou? Ele disse, não, porque eu acho que não é assim que ele falou para mim, né? Aí eu virei e disse assim, e por que você não entrou, pegou a Bíblia e mostrou para ele? E eu falei para ele assim, né? Até tudo que alguém vier te falar, quando não tiver, porque às vezes eu não estou em casa, né? E vim falar da palavra de Deus, você tem a minha Bíblia, você pega a Bíblia e diz, onde é que está aí? Procura. Só que ele é muito ansiado, né? Aquela coisa toda. Eu digo, com calma. Tu vai, procura e mostra para aquela pessoa, olha, mas na minha Bíblia está escrito assim, por que você está falando assim? Né? Aí ele pegou e disse assim, mas foi com vergonha que eu vou descontar uma pessoa que já tem mais tempo na igreja. Eu disse, não, você não está descontando, você está falando a verdade, desde que seja da palavra de Deus. Né? Se bater, ele vai ter confirmação, entende? Vai estar na palavra. Por isso, e é uma coisa que eles estão falando profundamente, o Evangelho não faz a apologia à falta de conhecimento, à ignorância. Se não conhecer, não. E nem tampouco ao conhecimento vazio, sem vida com Deus. O Evangelho nos ensina a aprendermos, a aprofundar no conhecimento em Deus, mas com vida, consciente, e não apenas pensando que é para nós, mas tudo é a porção primeira quando a gente estuda, é para nós. Então, o primeiro ponto que eu tinha para falar esta manhã foi este, acerca da vigilância e da cautela, da redobrar atenção. Amém até aqui? Amém. Agora vamos para o segundo ponto. Olha aqui no texto de referência. Já estou concluindo ali. Mais 8 minutos eu já passo para o próximo ano que vai estar falando. Olha aqui no texto de referência. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por própria ignorância, mas de ânimo pronto. Nem por ter o domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho.
E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Então aqui nós vamos aprendendo acerca da palavra alguns requisitos. E como eu disse agora há pouco, o pouco que nós já sabemos, a gente já é. Tu imagina se a gente não conhecesse. É verdade. Então, o que me leva a crer que eu preciso continuar aprendendo. O que me leva a melhorar é aprender a palavra de Deus. O que me transforma é a palavra. Não existe argumento nenhum que faz uma pessoa sair do pecado. O que faz é quando a palavra alcança o coração. Aleluia. Quando o seu coração, a pessoa ela se vê sem força, sem resistência, e ela vem a Cristo. Aí ela abre mão de tudo aquilo que ela pensava que era útil para ela vem e se volta para Cristo. Mas olha aqui, apacentar, cuidado, não por força, voluntariamente, não fazer as coisas por torpe ganância, ânimo pronto, nem se sentindo dono da herança de Deus, servindo de exemplo ao rebanho. Só aqui tem 8 requisitos. Agora vamos entrar num cara chamado Diótrefes. E lendo, deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. Um crente pode deixar de ser crente? Está na lição, vamos estudar. Um crente pode deixar de ser crente? Fala, não, eu quero ser crente. É isso? Um crente pode deixar de ser crente? Tenha medo não, se você vai aprendendo junto. Um crente pode deixar de ser crente? Um crente pode deixar de ser crente? Hã? Pode desviar. Todo mundo crê, só não obedece isso. Diz problema e no fundo crê. Sim. Cristão sim, não vai deixar de cristão. Então vamos dar uma melhor pergunta. O crente é entendi. Então, o cristão pode deixar de ser cristão? É unanimidade? Então, por que nós vivemos? Porque estamos em batalha. Estamos em constante batalha. Você foi lapidado, eu fui, a gente foi pegado no chão, da forma que a gente estava, e foi posto de pé. Só que ao longo da caminhada essa batalha continua, para que a gente volte e desanime e deixe de ser crente, ou cristão, em outras palavras. E deixamos de viver a fé que professamos. Então ao longo da caminhada vai ter desafios, mas a palavra ela vem para nos dar um molde, para nos ensinar, para que a gente possa dar continuidade. Então a gente já aceitou a Cristo, já passamos pela porta, tem muitos irmãos que já são obreiros, já exercem alguma liderança do ministério. Amém até aqui? Amém. Só que Deus não te levantou e não me levantou para fazermos de forma torta. Ou exemplo, Deus não levanta ninguém para competir com o outro. Deus não levanta uma liderança para viver em atrito. Verdade. Por exemplo, eu estou até segundo, eu estou como segundo. Mas a minha autoridade, a minha área de alcance vai até aonde não fere a autoridade do pastor. O diácono vai até onde não fere a autoridade do presbítero. O departamento vai até onde não fere a autoridade do outro departamento. Se for evadir, você não chega mandando, você chega perguntando, isso, você chega conversando. Então a gente vai aprendendo que aí vamos trabalhar com uma engrenagem, porque nós aprendemos a lição que nós não fazemos nada sozinhos. Então outra coisa que a gente aprende também, que nós não somos autossuficientes. Quem aqui já ouviu falar sobre os 9 dons? Alguns historiadores supõem-se que Paulo tivesse os 9, mas os dons em si, os 9 dons estão inseridos no meio da igreja. Um prega, o outro profetiza, o outro ora, discernimento de espírito, dom de língua, dom de maravilha, está no meio da igreja. Os 9 dons estão inseridos da igreja para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Já notou quando você usa a ferramenta que você recebeu de Deus, a igreja é edificada, pessoas são tocadas, porque recebeu, isso é para edificação. Então está sendo feito um bom uso disso. Mas como que é o mau uso daquilo que você recebeu? Dá um exemplo aí. Como é que você faz o mau uso daquilo que você recebeu da parte de Deus? Também é uma delas. Mas uma que é ruim como esta, mas ainda é pior que esta. Também. Se Deus não pregar, pode pegar a palavra dele. Sim. E começar a pregar com a ganância e começar a pregar heresia, não. Também. Viu como tem suas situações? Mas tu viu que essas coisas podem enredar qualquer um, se a gente não tiver vigilância e calma. Ontem a gente não cultou também, quando dá o problema a gente foi, a gente vai. Coisa boa, mas tem vezes que você talvez não esteja lá. Como a gente aprendeu algumas vezes. Então o obreiro, é para a gente aprender, continuar aprendendo. O obreiro que é colocado lá no outro lugar, e agora ele tem piores. Você pode ir lá, o pastor pode não ir lá, mas você tem a consciência do que está sendo pregado lá. Que eles estão lá em obediência. Só meu pastor não pode estar aqui, mas eu estou aqui para representar ele, a igreja. O pastor Paulinho está aqui em Capes. O pastor João, vocês não conseguem vir aqui.
Mas o pastor tem tranquilidade, sabe o que está sendo feito aqui, da forma que está sendo feito. Glória a Deus. Entende? O pastor que está aqui não está fazendo uma coisa fora que a liderança não saiba. Agora, de outros, não, ele era diferente. Ele teve no meio do povo um destaque, só que ele começou a usar para o mal. Deus não nos chamou para que a gente venha enveredar por esse caminho, mas tudo que o inimigo, eu já falei isso, tudo que o inimigo quer é que eu e você, que já alcançamos alguma posição, ou algum lugar, que a gente venha se perder e passa a ser tropeço no meio do povo. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que a gente venha a ser usado com excelência. Em nome de Jesus, Ele vai nos aperfeiçoando através da sua palavra. Lembra de Lúcifer? Ele tinha um lugar de posição. Mas como que usa mal? É você saindo do seu lugar, querendo invadir um lugar que não é seu. Meu Deus. Ele foi jogado para baixo. Aí ele perdeu o lugar que ele tinha, o destaque, a posição, tudo por um mero sentimento que não era de Deus. Entende? Então, quando Deus levanta um obreiro, Deus levanta, pensa bem, passa tempo que o pastor discipular um obreiro, discipulou, aí aquele obreiro começa a ser uma pedra no sapato. Não pode. Mas vem situações que surgem. Por isso, vai formando, vai lapidando, e para que ela possa dar seguimento, porque vai abrir mais trabalhos. Lá onde estiver, pode ser você. Então, lá onde estiver, quando o pastor mandar alguém lá, irmão Sérgio, vai lá ver o trabalho lá na Barra do Ribeiro. A irmão Sérgio vai lá, o obreiro não recebe o irmão Sérgio. Eu não vou receber, vou tomar por força. Então, quando nós fazemos algo para Deus, não é para nós, é para Deus. Não é por força, não é assim, não, é voluntariamente. Não é aquela coisa que vai pegar e querer tomar-se conta. Quem lembra daquela passagem um minuto. Quem lembra daquela passagem que diz que os maus lavradores, eles quiseram se apoderar da vinha? Meu Deus. Você já leu essa palavra? A vinha foi arrendada para eles. Eles arrendaram a vinha, eles plantaram a vinha, só que a vinha tinha dono. Só que aí o dono da vinha manda os seus servos ver a vinha. Pô, você tem uma casa alugada, você não vai mandar alguém ver, pode ver? Mas o que será? É seu? Está alugado, mas é seu. Aí chega lá, os servos vai ver a vinha, os plantadores da vinha não recebem. Eles matam, aliás, eles batem. Eles batem nos servos, espancam outros e matam alguns. Mas o dono da vinha insiste e manda outros servos. E mesmo assim, agora eles fazem judiaria de novo com os servos que são enviados. Pela terceira vez, agora, aquele senhor da vinha diz assim: pô, eu mandei os meus servos e fizeram maldade, agora eu vou mandar o meu filho. O meu filho eles vão respeitar, pois ele manda o seu filho. E os lavradores, eles não respeitam nem o filho do dono da vinha. E eles pegam o filho e eles pensam o seguinte: olha, a gente vai matar o filho do dono da vinha, e matando o filho, a herança é nossa. Meu Deus. Está na Bíblia, está ali. E aí eles pegam, eles matam o filho, e para se apoderar da vinha. O Senhor ouvindo aquilo, o Senhor dono da vinha ouvindo aquilo, ele pega e diz, ele toma a vinha daqueles maus lavradores e dá a outros, para que no tempo certo eles prestem contas do que estavam fazendo, para que façam. Então a responsabilidade é muito séria, para que a gente continue aprendendo. Então os maus exemplos quais são? Diótrefes, ele aprendendo a palavra. Todo esse exemplo está aqui. Se está aqui para nós, está no teu alcance, está no meu alcance, irmão. Você acha que eu estava naquele tempo? Você acha que João não ensinava? Você acha? Pensa bem, se a gente, há mais de 2000 anos a palavra chegou até nós, tu pensa assim, a palavra naqueles tempos, nos primórdios, a palavra era a mesma, irmãos. Se a obediência era para aquele tempo, é para esse tempo também. Glória a Deus. Se o temor era para aquele tempo, é para esse tempo também. Glória a Deus. Se o aprender a caminhar junto é para aquele tempo, é para esse tempo também. É verdade. Mas eu preciso escolher como obreiro. Eu não posso, por isso a palavra. Eu falo com liberdade, porque tenho prazer em ouvir os irmãos. Porque cada um, quando fala, nós temos ouvido Deus usar na sua simplicidade. Graças a Deus. E Deus é glorificado nisso. Mas nós não podemos, irmãos. E quando os irmãos liderarem, e quando chegar o tempo de Deus, se Deus te levantar como pastor, não coloque pessoas que não passaram pelo molde da palavra, ou não quiseram passar. Meu Deus. Existem desafios, mas não coloque. Porque os dias de hoje, por causa do dom, muitas vezes pessoas são passadas. Meu Deus. Meu Deus. Vou dar um exemplo mais claro. Verdade. Lembra no colégio, que muitas vezes acontece de passar a pessoa lá para o primeiro ano e a pessoa nem aprendeu a ler ainda? É verdade. O que você sente quando você ouve isso? A pessoa está no primeiro ano, aí você faz uma pergunta básica: quanto é que é 9 vezes 3? Pessoa, eu sei que tem uns que são bons na matemática, outros cada um é bom na área, mas você chegou no primeiro ano, a pessoa foi só empurrada, de série a série. Talvez incomodava demais com empurrada. Não.
Vocês que estão aqui, os irmãos que estão aqui, estão sendo passando por Glória a Deus. É isso que te dá uma coisa chamada raiz. Glória a Deus. Vem o vendaval, vem a luta, e você permanece. Mas os descansos, por que é? Você é uma pessoa empurrada pela frente, não passa pelo molde, não se submete, não obedece a ninguém. E aí vai Meu Deus. uma ovelha disfarçada de lobo. Meu E Deus. não, Deus aqui, Ele vai gerando ovelhas. Glória a Pode Deus. parar, pode vir a luta, pode ser o mais simplesinho, mas Deus vai se fazer presente. E quase, meus irmãos, e se entrar lá, levante, se entrar lá, rebelde no meio, não fica, porque Deus não coloca ninguém para envergonhar. Então, não sei se de onde Deus te colocar, honre a Deus, porque Ele vai te honrar, Glória a onde Deus. você estiver. Então, vale a pena aprender a palavra de ótimos aqui no meio, não vai crescer. Não existe, não vai crescer. E se surgir, o pastor estiver viajando, porque os irmãos já sabem que surgia. Era o pastor da igreja de viajar, surgia alguma figura aí, um apóstolo, um bispo, no meio da igreja, e começava a mostrar vídeo para quem? Não era para os obreiros, era no meio do povo. Meu Deus. Então, se Amém. surgir esse tipo de coisa, os obreiros dessa casa já estão preparados. Aleluia. Não vai surgir no nosso meio e não vai vir de fora para cá. E se vier, Em nome vai de ser Jesus. ou passa pelo modo da palavra, ou segue do jeito Em nome que de quer. Jesus. Porque a igreja é ensinada, ela aguarda a volta de Jesus.